bancada do STF. A imagem publicada descortina-se para as laterais. Imagem interna do plenário vazio. Estamos de volta com a imagem do plenário do Supremo Tribunal Federal, os ministros retornando para a segunda parte da sessão plenária da tarde desta quinta-feira. Dando continuidade ao julgamento conjunto da ação direta de constitucionalidade 4.735 e do Ministro Dias Toffoli, ao centro da mesa em formato de U invertido. Chama a tribuna agora na ação direta pela Advocacia Geral da União, o doutor Paulo Mendes de Oliveira, procurador da Fazenda Nacional. O advogado toma seu lugar à tribuna, que fica ao centro, de frente para os ministros. Senhor representante do Ministério Público, muito boa tarde. Sempre uma honra fazer uso da palavra perante a Suprema Corte do meu país. Quero inicialmente agradecer ao senhor... Julgamento conjunto ADI 4735 e RE 759244. Tribuna, a fim de sustentar as razões em nome da Advocacia Geral da União, uma ação direta de inconstitucionalidade. O que se discute... Doutor Paulo, só para fins de possibilitar a otimização, como já foram feitos os dois relatórios, Vossa Excelência está inscrito tanto Ministro na ação Dias direta, Toffoli, falando pela Advocacia Geral da União, e no RE pela recorrido à União, como seria a primeira fala do RE. Então, se Vossa Excelência quiser já abordar os dois temas, fique à vontade. Tá bom, muito obrigado, Excelência. Frente de demanda visa a discutir um assunto de grande relevância, que é o conteúdo normativo da imunidade tributária estabelecida no artigo 149, parágrafo 2º. Discute-se aqui se determinadas instituições normativas da Receita Federal são inconstitucionais pela circunstância de ter previsto que os atos de comércio interno nacionais praticados pela agroindústria se adequam ou não ao comando constitucional. Ou seja, pretende-se estender a imunidade constitucional não só para o ato de exportação, mas também para os atos internos. E esse esclarecimento inicial se faz necessário para nós termos presente que a narrativa que é desenvolvida nas peças postulatórias é de que as instruções normativas da Receita teriam inviabilizado ou teriam por objetivo inviabilizar a exportação dos pequenos produtores. Então, a primeira explicação que se faz necessária é que a instrução normativa, as instruções normativas que são tratadas na ação direta de inconstitucionalidade e no recurso extraordinário, elas dizem tão somente que haverá tributação em relação aos atos de vendas internos. E a redação é muito clara. A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em funcionamento no país é considerada a receita proveniente do comércio interno e não de exportação. Então, esse é o conteúdo normativo das instruções normativas. Em momento algum, essas disposições estão voltadas para as pequenas empresas. E, evidentemente, está muito longe de qualquer pretensão da administração tributária ou do Estado brasileiro de inviabilizar ou de dificultar a exportação pelas pequenas empresas. Ao contrário, existem políticas públicas voltadas justamente para isso. Eu vou trazer alguns números bastante eloquentes no particular. Segunda informação importante. O tributo que se pretende exonerar das agroindústrias quando praticam esses atos de comércio para as trading companies, para as empresas comerciais exportadoras, é a contribuição patronal. Nós estamos falando da contribuição previdenciária patronal que incidia até 2001 sobre a folha de salários, e isso é interessante, porque até 2001 não havia essa discussão, porque incidia sobre a folha de salários. E é uma contribuição previdenciária que é paga pela trading company sobre folha de salários. Ou seja, nós não estamos falando de um tributo cumulativo, que ele vai se... não cumulativo, que ele não vai se acumulando na cadeia. Nós estamos falando de tributo que ensina especificamente sobre as empresas e um tributo de grande relevância social, que é a contribuição patronal, porque os empregados estão pagando a sua contribuição previdenciária do empregado. E os empregadores querem se exonerar da contribuição previdenciária patronal, que tem finalidades tão nobres para a Seguridade Social. Sustentação oral feita pelo advogado Paulo Mendes. O que gerou toda essa discussão? A Receita Federal
ela editou sucessivas instruções normativas com o objetivo de apenas explicitar a tributação nacional. Explicitar o conteúdo do artigo 22A da Lei 8.212, sem nenhuma malferição ao artigo 149, parágrafo 2º da Constituição. Porque a Constituição estabelece no artigo 149, parágrafo 2º, uma imunidade objetiva sobre o ato de exportação. A administração tributária diz, por sua vez, olha, a tributação incidirá sobre atos que não sejam de exportação, sobre atos que são praticados no mercado interno pelas agroindústrias. E, diante dessa instrução normativa, os contribuintes ajuizaram essas demandas com o objetivo de discutir a constitucionalidade, na tentativa de estender essa imunidade também para os atos praticados pela agroindústria. Mas o que é importante nós discutimos aqui é o conteúdo normativo da expressão receitas decorrentes de exportação. Será que nós podemos dizer que atos praticados na cadeia produtiva, e não só o ato da venda da agroindústria para a trading company, mas durante toda a cadeia produtiva, todos esses atos podem ser caracterizados como atos de exportação? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. E é interessante, senhores ministros, que, lendo as postulações dos contribuintes nos autos, eles fazem bastante referência a um decreto de 1972, que teria equiparado esse ato interno ao ato de exportação. Em verdade, esse argumento, ele favorece o discurso da Fazenda Nacional, da administração tributária. Porque, se isso é verdade, se é verdade que o legislador interveio e produziu uma norma isentiva, é porque esse ato não está contemplado pela imunidade constitucional. Ou seja, haveria necessidade de o legislador intervir e estabelecer uma isenção. A existência de normas infraconstitucionais disciplinando o tema, na ótica do contribuinte, que faz com que eles cheguem à conclusão de que existe essa imunidade, esse ato interno, apenas ratifica o que a Fazenda Nacional está dizendo, que o dispositivo constitucional não alcança esses atos praticados entre agroindústria e empresas comerciais. A definição do conteúdo normativo de receitas decorrentes de exportações pode ser vista, Excelência. Eu rememoro os senhores de um julgamento relevantíssimo realizado por esta Corte no tema 52 de repercussão geral. No tema 52 de repercussão geral, Vossas Excelências decidiram que, discutindo o conteúdo normativo do artigo 149, parágrafo 2º, que a CPMF não era alcançada pela imunidade constitucional. Que a CPMF não era alcançada pela imunidade constitucional justamente por se tratar de uma imunidade objetiva, que não abarcava toda a tributação da pessoa jurídica. Nesse julgamento, Vossas Excelências definiram o que é receita decorrente de exportação. E disseram com todas as letras que é a operação de envio ou prestação de bem ou serviço ao exterior. E receita é ingresso proveniente de uma operação de exportação de bem ou serviço. Nesse julgamento, foi definido o conteúdo normativo do artigo 149, parágrafo 2º. Isso é relevante porque, a fim de manter a estabilidade, coerência, ministro Fux, integridade da jurisprudência dessa Corte, essa fundamentação que foi desenvolvida lá, em tudo se aplica aqui. Para dizer que a imunidade ela é específica para o ato de exportação, não alcançando outros tributos da própria empresa, não se trata de uma imunidade subjetiva, não alcançando atos praticados na cadeia de produção. Então, o primeiro fundamento relevante que a Fazenda Nacional traz à tribuna é que o ato praticado entre a agroindústria e a trading company não é um ato de exportação, reitero, na linha da jurisprudência dessa Corte, tema 52 de repercussão geral. E isso serve também para afastar a equivocada premissa de que eu só consigo conferir a imunidade à receita de exportação se eu desonerar toda a cadeia. Senhores ministros, quando o legislador quis desonerar toda a cadeia, ele o fez, como fez com PIS e COFINS, nos tributos que são não cumulativos. Aqui não.
Aqui é contribuição previdenciária patronal que incide especificamente sobre a agroindústria. E, repito, a Trading Company paga esse tributo. Vejam que situação. Nós vamos nos deparar com uma situação em que nós vamos exonerar a contribuição patronal da empresa, da agroindústria, enquanto que a própria Trading paga esse tributo sobre a sua folha de salário. Sobre a sua folha de salário. E mais, algumas repercussões práticas desse julgamento. Primeira pergunta que vem à mente é: quem é que vai ficar exonerado dessa tributação? Toda a cadeia produtiva? Nós vamos exonerar todas as vendas que foram, todas as empresas que estão nessa cadeia produtiva até o ato de exportar? Essa é a primeira pergunta. E mais, é importante lembrar que as trading companies, elas e as empresas comerciais exportadoras, elas podem também vender os seus produtos no mercado interno. Elas não apenas exportam. Vejam a dificuldade que haverá para identificar quais são os atos que são passíveis que são alcançados pela imunidade. É possível que haja, isso é muito interessante, é possível que haja vendas que foram realizadas no corpo da cadeia, cujos bens foram para o mercado interno. E conferiu-se um benefício tributário a uma alienação que, ao final, não se concretizou como um ato de exportação. Benefícios indevidos vão ser conferidos. Repito, não à toa a imunidade constitucional é objetiva, específica, para o ato de exportação. Há um argumento sobre uma possível quebra de isonomia em relação à tributação a esses atos internos. Para nós falarmos sobre quebra de isonomia, nós temos que necessariamente equiparar sujeitos que estão na mesma situação. E o que a narrativa do autor tenta trazer? Tenta comparar sujeitos em situações completamente distintas. Tenta comparar o sujeito que pratica, um sujeito de direito que pratica um ato jurídico interno, que ele poderia alienar a sua comercialização, a sua industrialização para um comerciante que tem um rótulo de trading company, uma empresa exportadora, ou poderia alienar a sua produção para uma empresa que atua no mercado interno. Esse sujeito está sendo comparado com aquele que pratica o ato de exportação. Ou seja, nós estamos comparando um sujeito que pratica um ato interno com outro que efetivamente pratica o ato constitucional, do artigo 149. Se há a necessidade de equiparar dois sujeitos, nós devemos equiparar os dois sujeitos que estão na mesma situação, ou seja, aquele que vende no mercado para o mercado interno e aquele que vende para a trading company. Julgamento conjunto ADI 4735 nós devemos e sim aplicar a isonomia e a tributação para os dois. Eu peço licença. Sustentação oral feita pelo advogado Paulo Mendes. De Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, quando do reconhecimento da ilegitimidade, lá atrás, na ADI, em que Vossa Excelência percebe muito bem essa necessidade de nós equipararmos não o sujeito que vende para a trading company com o sujeito que exporta. Diz o ministro Alexandre de Moraes: ora, todos que comercializam internamente a sua produção e bens, ainda que subsequentemente, de modo suposto, se destinem à exportação, não podem pretender se exonerar do dever jurídico geral de contribuir para as despesas públicas, ofertando a sua riqueza à tributação. O contrário é admitir tratamento fiscal anti-isonômico em tudo rejeitado pela Constituição Federal. É precisamente isso. Nós vamos tratar de maneira anti-isonômica o sujeito que aliena para o mercado interno, o sujeito que se utiliza de uma trading company para alienar a sua produção. O objetivo, senhores ministros, dessa imunidade que nós estamos tratando é, efetivamente, incentivar a exportação. É fazer com que as agroindústrias possam exportar no país e praticar os preços do mercado externo. E não se submeter, e essa é uma observação relevante das consequências desse julgamento, e não submeter algumas poucas empresas trading, algumas poucas empresas exportadoras, que vão, logicamente, pagar valores mais baixos na produção nacional, e não fazer com que a nossa agroindústria ganhe competitividade internacional. A quem esse julgamento efetivamente acaba por beneficiar?
Se nós formos olhar os números da economia brasileira, nós estamos, desde 2013, com inúmeros planos governamentais incentivando a exportação pelas pequenas empresas. Existe, em 2012, o Plano Nacional de Cultura Exportadora, 2015, o Plano Nacional de Exportações. Em 2016, houve um processo de simplificação de exportação para as pequenas empresas, especificamente para as pequenas empresas. Elas não precisam contratar as trades, elas contratam empresas que vão intermediar essa venda em nome das pequenas empresas. Ou seja, existe uma verdadeira política nacional do Estado brasileiro para incentivar a exportação. Não à toa, mais de 40% das empresas exportadoras no Brasil são micro e pequenas empresas. Esse dado é muito eloquente no sentido de que está dando certo a política de incentivar que a agroindústria exporte. E não que a gente vá, por meio desse julgamento, favorecer, sim, o aparecimento de trading companies e atravancar o crescimento dessas empresas nacionais. Não à toa, o Acórdão TRF da primeira região diz amplamente sobre a constitucionalidade dessa tributação. Não à toa, o parecer do douto Ministério Público vai ao encontro dessa argumentação. E, senhores, ainda lembrando o julgamento do tema 52, ministro Ricardo Lewandowski, eu peço licença para ler um pequeno trecho que resume bem tudo isso que se tenta demonstrar nessa tribuna. O ministro disse naquele julgamento, bem verdade, em um contexto diverso, falando sobre a CPMF, ademais, se levadas às últimas consequências da interpretação que a recorrente pretende conferir ao inciso 1, parágrafo 2º do artigo 149, chegar-se-á à absurda conclusão de que todo e qualquer fato econômico ou financeiro decorrente das receitas de exportação, ainda que remotamente com elas relacionado, a exemplo da contribuição previdenciária sobre folha de salários, também estaria abrangido pela norma imunizante. Ou seja, a imunidade constitucional é objetiva para o ato de exportação. Como bem disse Sua Excelência o ministro Ricardo Lewandowski, ela não se aplica a toda a tributação da cadeia. Ela não se aplica aos outros tributos da própria exportadora. Não se aplica, porque a Constituição foi muito precisa. Se há a necessidade de se estender isso é um pleito razoável, legítimo das empresas exportadoras, das agroindústrias, se há a necessidade de se estender isso, que essa discussão seja estabelecida de maneira mais ampla no Congresso Nacional, de maneira que nós possamos ver as consequências disso para essa política de desenvolvimento das agroindústrias, e não, com todo respeito e com todas as vênias, fazer de uma imunidade constitucional muito mais daquilo que o Constituinte previu. Então, para encerrar essa manifestação, agradecendo bastante a atenção de Vossas Excelências, eu digo, levem, por gentileza, a mensagem de que nós estamos tratando de operações realizadas no mercado interno. Não há nenhuma discriminação a pequenas empresas. 2, nós estamos tratando de contribuição patronal relevante, que é paga, inclusive, pelas trading companies. 3, nós estamos diante de uma total omissão legislativa sobre essa tributação. Os contribuintes pretendem que Vossas Excelências criem uma isenção, porque a imunidade não é suficiente para alcançar a sua pretensão. E 4, para nós falarmos de isonomia, nós temos que equiparar sujeitos que estão na mesma situação. Não é possível equiparar um sujeito que pratica um ato interno com um sujeito que está praticando o ato de exportação. Com essas considerações, a Fazenda Nacional agradece a atenção dos senhores e pugna pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade e desprovimento do recurso extraordinário. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Paulo Mendes de Oliveira, procurador da Fazenda Nacional. Agora, pelo Amicus Curiae, Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, falará o doutor Fábio Caustini. O advogado está em pé à tribuna, ao centro, de frente para os ministros. De constitucionalidade, do recurso especial, demais julgamento conjunto, ministras, ação direta de inconstitucionalidade, 435, vou focar na sustentação recurso oral do extraordinário procurador da Fazenda Nacional. Lembrando, no primeiro ponto, que se trata de uma imunidade
cuja interpretação é ampla e busca a finalidade do texto constitucional e não de instruções normativas. Segundo ponto importante, há precedente, sim, voltado para a interpretação de tributos que estão relacionados à receita bruta, o que não se trata do caso da CPMF, onde, então, a ministra, excelentíssima ministra Rosa Weber, claramente, no recurso extraordinário 627.815, disse que, neste caso, as receitas decorrentes de exportação, caso da variação cambial, deve se exonerar por completo, de modo direto e indireto. Está na ementa esta informação. O texto constitucional, de modo algum, traz qualquer restrição a direto ou indireta à receita. Não cabe ao intérprete distinguir o que o texto constitucional não distingue. De outro lado, a finalidade não se trata só de desonerar a exportação. Existe o artigo 187, inciso 1 do texto constitucional, que faz com que o Estado, por política pública do setor agrícola, busque exonerar, incentivar as atividades do agronegócio, cuja a vocação do Brasil no mercado exterior é clara e nítida, não há o que discutir, sobretudo da sua relevância no mercado interno, na geração de renda, de empregos para o nosso país. De modo que a interpretação não só garante a exportação, mas também o desenvolvimento de um setor extremamente relevante para o PIB nacional. Há de se lembrar também que é uma interpretação sistemática. De outro lado, não se trata de ato de venda interna. O procurador precisa lembrar aqui que há uma distinção entre venda interna e venda para fins específicos de exportação, onde o produto sai já destinado a um recinto alfandegário da Receita Federal, específico para exportação. Não se trata de uma venda interna em que a trading decide sim ou não, venda ou não no mercado interno ou externo. Ela é destinada à exportação. O ato anormal ou não usual de venda no mercado interno, inclusive, como regra, gera a responsabilidade tributária da trading pelo recolhimento do tributo no mercado interno, de modo que não há nenhum problema, nenhuma complexidade nisso. De outro Sustentação lado, oral sim, feita pelo na prática advogado do mercado, Fábio Calcini. Nós utilizamos sim trade. É extremamente complexo agir no mercado exterior. Não é algo simples, não é algo que se faz com tanta facilidade, sobretudo por toda a dificuldade já posta pelo ilustre requerente, que fez a sustentação oral, por barreiras, por vários aspectos, de modo que a trade facilita, sim, dentro de princípios da razoabilidade, da praticabilidade tributária, inclusive, daquele que busca, por meio de uma trading, exportar. De modo que não se trata, em verdade, de favorecer ao pequeno, impedi-lo de gozar da não incidência no caso de exportação indireta das exportações. Então, repito, por exemplo, o caso da CPMF não tem relação alguma com essa situação, porque o fato gerador da CPMF não é receita bruta. Não se trata de interpretar o 149 dentro deste contexto. De outro lado, um ponto muito importante também, que é preciso mencionar, é que há uma jurisprudência administrativa no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a qual, em regra, é predominante no sentido de reconhecer a imunidade nas receitas de exportação indireta. Até porque, convenhamos, trata-se de um mero ato infralegal que restringe direito fundamental do contribuinte no tocante à imunidade, sem nenhuma base legal, inclusive. Se o legislador gostasse ou preferisse aqui fazer algum tipo de restrição, que o fizesse ao menos por lei e não restringisse direitos do contribuinte por meio de atos infralegal. De modo que não se trata de uma mera questão de igualdade só, mas sim de praticabilidade, de permissão à livre concorrência em relação a todos esses pontos. Então, volto a lembrar que a imunidade ela deve ser interpretada com a sua máxima eficácia, sem que restrições, mesmo ainda sem lei, possam impedir a ampla aplicação da expressão ato de exportar ou receitas decorrentes de exportação. Em verdade, aqui, como disse e volto a repetir em julgamento a ministra Rosa e os demais ministros que assim a acompanharam, houve sim uma interpretação finalística que objetivou atingir exatamente o que trouxe a emenda constitucional, que é exonerar as exportações. Há um linguajar público conhecido de que não se exportam tributos. Ora, se eu vendo, mesmo que para fins de exportação, mesmo de forma indireta, destinado a uma trade que tem um recinto alfandegário, com essa finalidade, em nossa visão, nada mais faremos se cobrar tributos do que tributar a exportação.
Excelência, muito obrigado por nos ouvir. Esperamos, assim, que tenhamos o acolhimento do nosso pleito. Agradeço, doutor Fábio. Agora, pelo Amicus Curiae, Associação Brasileira dos Produtores de Soja, falará o doutor Eduardo Lourenço Gregório Júnior. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores relatores, senhoras ministras, senhores ministros, boa tarde, senhor doutor procurador. A Associação Brasileira dos Produtores de Soja do Brasil vem à tribuna desta corte hoje trazer, primeiramente, um fato que não foi levantado pelo procurador, que não é destacado em momento algum. Hoje nós representamos 240 mil produtores de soja no Brasil. Destes 240 mil produtores de soja, 95% são pequenos e médios produtores. São 228 mil famílias de pequenos produtores de soja que não conseguem, senhores ministros, exportar diretamente para o exterior. E não conseguem não apenas pela burocracia, e vossas excelências muito conhecem essa burocracia, porque julgam temas envolvendo exportações, envolvendo importação. O ministro Fux julgou temas envolvendo exportação no STJ durante anos. A burocracia é imensa. Mas não apenas a burocracia, a capacidade concorrencial, a capacidade de negociar preços no exterior. Uma família pequena no interior do Paraná não tem nenhuma capacidade de negociar se não for através da trading ou se não for através da comercial exportadora, e por isso que é importante o destaque deste primeiro ponto, dessas 238 mil famílias que necessitam da sua venda seja feita para a comercial exportadora ou para a trading, para que no segundo momento haja a exportação. Posto esse primeiro argumento, queria trazer aos senhores brevemente 3 pontos jurídicos, 3 argumentos levantados na nossa manifestação e nos memoriais entregue a vossas excelências. O primeiro argumento, o artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º, que regra a imunidade aqui em discussão, é uma norma de eficácia plena. Não há nenhuma condicionante no texto constitucional se a receita ela deve ser indireta, se a receita deve ser direta, se deve ser por quem é receber ou não deve receber. A receita ela deve ser decorrente de exportação. E, no caso aqui, sendo indireta ou indireta, essa sendo direta ou indireta, uma classificação feita pela Receita Federal do Brasil, não há nenhuma limitação. E, sendo norma de eficácia plena, qualquer limitação que nós pudéssemos aceitar, se não fosse aceito como norma de eficácia plena, deveria ser feito por lei complementar, de acordo com o nosso artigo 146, inciso 2º da Constituição Federal. E não há. O que nós temos aqui são instruções normativas da Receita Federal do Brasil, não temos lei complementar, não temos lei ordinária, não temos decreto, nós temos instruções normativas da Receita Federal do Brasil, limitando, sim, a interpretação de uma Constituição, de uma imunidade tributária expressamente prevista na Constituição. Quanto ao precedente da CPMF, como o meu colega que me antecedeu muito bem destacou, não se trata do mesmo tributo, não se trata do mesmo fato gerador. E mais, recentemente, o tema 329, que é o RE 627815, em que se julgou ali a tributação ou não das receitas ativas de variação cambial decorrentes de exportação, o Supremo entendeu que nessa situação ali não haveria a tributação. Quanto mais nesse caso aqui não deve ocorrer. E, por último, nós gostaríamos de esclarecer que essa imunidade aqui, como bem destacado, ela permite, ela possibilita o alcance do nosso produto ao exterior em preço competitivo. Ela mantém a nossa capacidade concorrencial, ela tem uma capacidade de manter o preço do produto brasileiro em um nível concorrencial que estimule e que mantenha a nossa balança comercial ativa. Isso há um fruto para o Brasil. Nós não podemos pensar em que tributar a exportação, tributar a remessa, esse valor que é recebido, não vai ter nenhum prejuízo, porque isso há um efeito na cadeia para trás que é muito prejudicial de desemprego, tem um efeito muito maior do que a mera não arrecadação ao final, porque o produtor ele está produzindo, o empregado dele ali, ele gera renda, gera emprego, porque ele consegue exportar e porque consegue vender. Se ele não conseguir vender e não consegue exportar, não tem como manter a sua atividade e a venda. Nesse sentido, senhor presidente, senhores ministros, é que a ProSoja apresenta sua manifestação pelo provimento do recurso extraordinário. Muito obrigado. Agradeço, doutor Eduardo Lourenço. E agora, pelo Amicus Curiae, União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo, única, falará o doutor Léo Meireles do Amaral. Excelentíssimos senhores ministros, senhor ministro-presidente, senhores ministros relatores, senhoras ministras,
demais membros do plenário, senhor representante da Procuradoria-Geral da República, seja em função dos argumentos que foram trazidos pelos colegas que me antecederam, seja pela extenuante carga de trabalho que recai sobre vossas excelências, eu peço vênia para me dirigir à Corte de maneira pontual e direta, tratando de 5 tópicos a respeito do que hoje aqui se tem em julgamento. Primeiro, peço licença para destacar que a nossa Constituição Federal privilegia o desenvolvimento econômico como meio para atingimento de outros objetivos constitucionais. Se o nosso país hoje revela inúmeras mazelas, revela também alguns orgulhos, dentre eles o agronegócio do Brasil, que leva comida para o mundo afora. Com isso, estabilizamos moedas, geramos divisa e nos desenvolvemos. O segundo ponto que peço licença para destacar a vossas excelências é que o parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição é uma norma constitucional de limitação ao poder de tributar. Em terceiro ponto, não se pode admitir que uma instrução normativa ou qualquer norma infralegal atue como se lei fosse. É preciso que nós tenhamos que resguardá-las, essas normas administrativas, resguardar os comandos constitucionais da intervenção dessas normas administrativas. Em quarto ponto, destaco que a legislação constitucional, em especial o Decreto-Lei 1248 de 72 e o Regulamento Aduaneiro de 2002, equiparam as exportações indiretas às chamadas exportações indiretas realizadas pelas tradings. Em quinto e último lugar, com a devida vênia ao colega que me antecedeu, representando os interesses da Procuradoria da Fazenda Nacional, a quem declaro meu respeito, especialmente ao zelo com que elaborou sua tese, peço licença para destacar que o entendimento fazendário, se aplicado, vai gerar um tratamento não isonômico, vai gerar falta de equidade e vai distorcer a concorrência de mercado entre grandes players e pequenos, que não terão acesso à exportação se não for por meio das trading companies. Por esta razão, excelências, opina-se pelo provimento do RE para que se dê eficácia ao comando constitucional dessa limitação ao poder de tributar, se prestigie os princípios da isonomia e da reserva de lei complementar para tratar de imunidade. Agradeço a atenção de vossas excelências. Agradeço ao doutor Léo Meireles do Amaral e também a objetividade. Pelo Amicus Curiae, Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra, Andaterra, o doutor Jefferson da Rocha. Senhor presidente Dias Toffoli, ilustres ministras, senhores ministros, representante do Ministério Público, colegas advogados. A Andaterra também será breve. Ratifica aqui todo o posicionamento dos ilustres colegas que me antecederam, à exceção do advogado da Fazenda. Em pé, tribuna ao e centro, contra-argumentando, o advogado disse o meu Jefferson colega, da Rocha. o nobre advogado da Fazenda, assim quebra, senhor presidente, ao princípio da isonomia, de uma forma muito clara. Eu sou produtor rural no interior de Santa Catarina, no município chamado Zortéia. Produzo soja, milho, trigo no inverno, meu pai é pecuarista. Eu vou dar um exemplo bem claro. Há 3 anos, meu pai vendeu 70 boizinhos para a Turquia. Essa venda, essa exportação, só foi possível por conta de uma trade company, lá em Imbituba, no Porto, que reuniu vários produtores para poder fechar um navio. Então, o pequeno produtor não tem nem condições materiais de ter escala para poder acessar o mercado exterior. E o momento em que o Brasil vive de abertura dos seus mercados é muito importante que esta tese de considerar o artigo 149 da Constituição uma imunidade muito clara a todas as exportações, independente da modalidade, porque hoje nós, pequenos produtores, já somos penalizados. Porque o grande, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, ele tem capacidade de colocar um representante, por exemplo, na China. Agora, eu lhe pergunto, ministro presidente, como é que um produtor de café em Monte Carmelo, de 10 hectares, como é que ele vai colocar o café dele lá na Índia, se não através de uma empresa comercial exportadora? Um produtor de soja, pequeno produtor, 100 hectares no oeste do Paraná, lá em Itambé, como vai fazer se não vender para uma trade company a produção dele, que não é
de nenhuma forma modificada. A soja que foi vendida ali vai ser a mesma soja exportada lá. O boizinho lá que o meu pai vendeu, um boi de 8 meses, foi o mesmo boi, não teve alteração, não foi abatido, não teve uma comercialização que configurasse alguma modificação no produto. Simplesmente a empresa comercial exportadora, ela viabiliza que o pequeno e o médio produtor possam acessar os mercados exteriores. E eu falo do meu estado de Santa Catarina, cuja a produção agrícola representa 70% da balança comercial. E o meu estado, Vossas Excelências conhecem, é um estado colonizado por italianos, alemães, aonde o minifúndio, a pequena e média propriedade, é que são a realidade. Então, eu, sojicultor em Zorteia, posso competir com o mesmo sojicultor, pessoa física, no Mato Grosso, por exemplo, um grande produtor de algodão? Não. E ele já exporta de forma direta. E eu não consigo. Não tenho escala e, reunindo os meus colegas produtores, posso, sim, através da viabilidade dessa empresa, acessar o mercado externo. Então, de uma forma muito breve, só colocando esses fatos, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, a Andaterra pugna pela procedência do recurso e pela confirmação da inconstitucionalidade de todas as normativas que afrontem a Constituição da República em relação à imunidade tributária, que deve ser ampla e para todos os produtores rurais brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, doutor Jefferson da Rocha. Agora, pelo amicus curiae, Sociedade Rural, por dois amici curiae, Sociedade Rural Brasileira e Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, falará o doutor Marcelo Guaritá Borges Bento. Excelentíssimo senhor presidente Dias Toffoli, excelentíssimo senhor relator Luiz Edson Fachin, excelentíssimo senhor relator Alexandre de Moraes, demais ministros, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia. Eu preparei aqui as minhas razões, mas eu não quero repetir os argumentos que já foram tão bem falados pelos meus colegas que me antecederam aqui na tribuna. Mas alguns esclarecimentos, muito mais de fato, penso que são necessários para que o caso possa ficar dentro das limitações que ele apresenta. O primeiro deles, excelências, é que se falou muito aqui em agroindústria. Pode-se parecer que a agroindústria seja uma empresa maior, mais organizada. Não vou entrar nesse mérito, mas não é só a agroindústria que é afetada pelos efeitos desse julgamento, dessa indevida restrição veiculada por instrução normativa, diga-se de passagem, em ofensa a 146, inciso 2 da Constituição Federal. Os pequenos produtores também são, mas eu quero explicar por quê. Porque até o ano de 2009, os pequenos e médios produtores também pagavam a contribuição previdenciária sobre o faturamento. Eram eles obrigados, assim como são a agroindústria, a pagarem a contribuição no faturamento. É por isso que os pequenos e os médios também são afetados. A partir de 2019, eles têm a opção de contribuir sobre folha ou sobre faturamento. Muitos ainda optam pela contribuição sobre faturamento. Esses continuam a sofrer os efeitos dessa limitação. Portanto, excelências, são os pequenos e os médios produtores que estão afetados. E aqui muito também se falou da necessidade das trades compras para vincular a exportação desses pequenos e médios. E eu quero trazer também mais dois aspectos fáticos. Não só porque é burocrático, porque é difícil chegar ao exterior, mas também porque o pequeno e médio não tem quantidade suficiente para colocar um pedido no exterior. As trades precisam organizar carregamentos maiores a fim de dar viabilidade econômica num pagamento. Daí a importância. Outra questão é o fluxo financeiro. O pequeno e o médio produtor não tem caixa para competir com os grandes conglomerados. Nenhuma objeção à participação dos grandes conglomerados na produção do agro brasileiro. São eles também os responsáveis para o sucesso do agro brasileiro. Mas desnecessário é dizer o peso do mercado internacional nas commodities agrícolas. É impossível que um pequeno e médio possa exportar, pagando a contribuição na venda para trading company, para que seu produto esteja no exterior, com aqueles grandes conglomerados, que esses sim não são afetados, porque esses se organizam, esses têm tamanho, têm porte, têm produção e têm caixa para colocar o seu produto no exterior. Eu aqui, excelências, represento duas associações, a Sociedade Rural Brasileira
localizada em São Paulo, fundada em 1919, e a BCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, localizada em Uberaba. Ambas entidades centenárias, ambas com mais de 100 anos de existência em favor do agro. E a preocupação delas é justamente permitir que o pequeno e médio continue exportando o produto brasileiro no exterior. É eles que essas associações estão preocupadas. Os grandes não precisam dessa ajuda. Um segundo ponto, Excelência, que penso ser necessário esclarecer, é a hipótese veiculada pela douta Procuradoria da Fazenda Nacional, também quando da sua manifestação, última manifestação nos autos, no pedido de destaque, quando ela veicula que beneficiar a venda para a Trading Company seria o mesmo que beneficiar uma mera intenção de exportar, que a exportação poderia até mesmo não ocorrer. Não existe essa hipótese nos autos. Não é disso que se está a tratar aqui. Não é isso que acontece. Se a Trading vender para o mercado interno, ela está sujeita à tributação. Quando o produtor vende para a trade, para a comercial exportadora, a nota vai com suspensão. E ela só se convalida quando a comprovação da exportação é feita. Os estados, há muitos anos, fiscalizam isso com muita competência, porque a Lei Candir desonera o ICMS nessa exportação tida como indireta. Existe até mesmo um convênio, o Convênio 84 de 2009, sobre a documentação necessária para que se possa comprovar a exportação tida como indireta. Há um amplo rol de documentos necessários. Memorando de exportação, Siscomex, contrato de câmbio, conhecimento de transporte, tudo isso está à disposição do fisco para que possa, quando a venda não se efetivou para o exterior, glosar a tributação, caso ela não tenha sido recolhida. Portanto, não é essa hipótese dos autos. Não se trata aqui, de maneira alguma, em desonerar uma venda que, eventualmente, a Trade fez no mercado interno. Essa, com muita justeza, tem que ser tributada. Então, Excelências, eu vou me abster dos demais argumentos de ordem técnica, meus colegas tão bem me antecederam, para ficar nesses esclarecimentos de fato, que eu acho que muito mais contribui a essa altura do julgamento. E a BCZ e a Sociedade Rural Brasileira esperam pelo provimento do recurso extraordinário e também pela ação direta de inconstitucionalidade. Muito agradeço pela atenção. Agradeço ao doutor Marcelo Guaritá Borges Bento. Encerraram-se as suas manifestações orais. Em razão do horário, e o julgamento ficaria interrompido, vou, então, suspender esse julgamento, realocá-lo para o próximo dia 12, próxima quarta-feira, para continuidade. E, diante do horário, também declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Tenham todos um bom final de tarde. Uma boa noite. Parede de mármore clara ao fundo, bandeira do Brasil à esquerda.